Arthur Monteiro caminhava pelos corredores impecáveis do seu império, passos firmes, olhar impassível. O edifício envidraçado no coração de São Paulo era um reflexo da sua mentalidade. Grandioso, reluzente e inatingível para qualquer um que não estivesse à altura da sua visão de sucesso. Nada estava fora do lugar. Nada escapava ao seu controle. Aos 35 anos, era o CEO mais jovem da história do Grupo Monteiro. Um império construído à base de estratégias implacáveis e decisões frias. Os funcionários evitavam seu olhar. Suas ordens eram cumpridas sem questionamentos. Ele era respeitado, temido, mas nunca amado. E isso nunca o incomodou. Arthur não tinha tempo para sentimentalismos ou distrações emocionais. Seu mundo era composto por números, relatórios e reuniões milionárias. Se algo não gerava lucro, simplesmente não tinha valor. Naquele dia, após uma reunião exaustiva com investidores, ele caminhava rumo ao seu escritório privativo, quando sentiu uma leve dor de cabeça se instalar. Decidiu ir ao banheiro executivo para lavar o rosto e talvez tomar um café forte antes de encarar a próxima pilha de documentos. Ao abrir a porta, a visão diante dele o fez franzir o senho de imediato. No canto do banheiro, entre a parede de mármore e a pia de aço inox, uma jovem estava encolhida, dormindo profundamente. Clara. Ele não sabia seu nome ainda, mas já a tinha visto antes. Era uma das faxineiras da empresa, uma entre tantos funcionários invisíveis que garantiam que o prédio continuasse impecável, mas que ele nunca havia notado de verdade. Ela estava ali, deitada no chão frio, os braços abraçando o próprio corpo, respirando pesadamente de exaustão. Por um instante, Arthur sentiu algo incômodo no peito. Não era exatamente compaixão. Era irritação. O que diabos está acontecendo aqui? Sua voz ecoou no ambiente silencioso. Clara se sobressaltou. Seu corpo inteiro estremeceu com um susto, e seus olhos castanhos se abriram imediatamente arregalados. Confusa, ela piscou algumas vezes antes de perceber quem estava à sua frente. O ar pareceu lhe faltar por um momento. Meu Deus! Sussurrou, colocando-se de joelhos, tentando se levantar apressadamente. Eu... Você estava dormindo no banheiro da minha empresa? Arthur cortou-o, cruzando os braços. Sua expressão era de puro desdém. Clara engoliu em seco, seus olhos ainda marejados pelo sono forçado. Seu coração batia descompassado. Era o fim. Sabia que aquele homem tinha o poder de destruí-la com um estalar de dedos. Senhor, tentou dizer, mas sua voz falhou. Você sabe que eu poderia te demitir por isso agora mesmo? O tom de Arthur era frio como gelo. Ele analisava a faxineira como se ela fosse uma anomalia dentro do seu mundo de perfeição. Clara respirou fundo e finalmente se colocou de pé, ajeitando a blusa simples e amarrotada. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados. Seu rosto ainda carregava as marcas da exaustão. Me desculpe, senhor, disse a voz mais firme do que esperava. Eu não queria dormir aqui, mas... Mas? Ele arqueou uma sobrancelha, esperando qualquer desculpa esfarrapada. Eu trabalho 3 turnos. Saio daqui às 3 da manhã, cuido da minha mãe doente, pego outro trabalho pela manhã e volto para cá. Ontem eu não aguentei. Só queria descansar um pouco. Ela abaixou os olhos, como se tivesse vergonha da própria fraqueza. Por um segundo, Arthur não soube o que responder. Ele esperava uma justificativa qualquer, uma mentira, mas a verdade nua e crua caiu sobre ele como um soco. Olhou para Clara de cima a baixo, agora notando detalhes que antes ignorara. As olheiras profundas, os lábios ressecados, a postura cansada, os dedos finos e ásperos de tanto trabalho. E então, algo prendeu sua atenção de forma inexplicável. Um colar, simples, barato, pendurado em seu pescoço magro. Um pequeno pingente redondo, desgastado pelo tempo, mas claramente valioso para ela. Isso é um problema seu, ele retrucou, afastando qualquer resquício de desconforto que aquela situação causava dentro dele. A empresa não te paga para dormir. Clara sentiu uma pontada de raiva subir pelo peito. Eu sei disso, Sr. Monteiro, disse agora encarando-o nos olhos.
Sua voz já não era mais de medo, era de indignação. Mas o senhor já trabalhou 16 horas seguidas sem comer direito? Já chegou em casa e não conseguiu dormir porque precisava cuidar de alguém que ama? Já sentiu tanto cansaço que seu corpo te trai e desmaia em qualquer canto? A intensidade no olhar dela o fez hesitar. Ninguém falava com ele assim. Nunca. Ela não era uma simples faxineira. Ela era um desafio. E Arthur Monteiro não podia ignorar desafios. Arthur tentou esquecer o que aconteceu naquele banheiro. Tentou se convencer de que Clara era apenas mais uma funcionária irrelevante, que seu trabalho era dispensável e que sua ousadia em questioná-lo não significava nada. Mas ele não conseguia. Nos dias seguintes, sem perceber, começou a notá-la. Não porque queria, mas porque sua presença parecia ecoar nos corredores da empresa, como se o universo estivesse zombando dele por ter acreditado que poderia simplesmente ignorá-la. Clara nunca descansava. Ele a via dobrando-se para limpar o chão impecável da CID da Monteiro Corp. Durante as primeiras horas da manhã, antes de os executivos engravatados chegarem. Ela sorria para os poucos funcionários que a tratavam com respeito e aceitava cada tarefa com uma resiliência quase irritante. Mas o que mais o incomodava era o silêncio dela. Nunca reclamava, nunca pedia nada. Mesmo quando estava exausta, com os ombros tensos de cansaço, mesmo quando alguém a tratava com descaso ou fazia comentários depreciativos sobre sua função, ela apenas seguia em frente, como se não pudesse se dar ao luxo de se sentir ofendida. No entanto, Arthur via. Ele notava como alguns dos diretores a ignoravam quando ela tentava passar pelo corredor apertado, forçando-a a se espremer contra a parede para não atrapalhar. Notava como as recepcionistas reviravam os olhos quando Clara limpava suas mesas, como se a presença dela fosse um incômodo. Algo dentro dele começou a mudar. Ele, que sempre foi indiferente à dinâmica da empresa além dos números e das metas, agora se pegava observando. Sentia um incômodo silencioso quando via Clara ser tratada como um móvel invisível, uma peça substituível naquele jogo de poder que ele próprio havia ajudado a criar. E então veio o incidente. Era uma noite de festa na empresa. Uma celebração extravagante organizada para impressionar investidores estrangeiros, cheia de champanhe caro, vestidos de grife e risadas forçadas. Clara, como de costume, estava ali para limpar. Ela carregava uma bandeja com taças vazias quando um dos investidores, um homem gordo de terno caro e hálito impregnado de uísque, fez um gesto exagerado com a mão ao rir de alguma piada estúpida. O gesto foi desajeitado o suficiente para que sua taça de vinho tinto se inclinasse e derramasse todo o líquido sobre Clara. O silêncio foi instantâneo. O vinho escorreu pela blusa fina dela, manchando o tecido barato, pingando no chão como sangue. O investidor riu. "Droga, nem percebi que você estava aí", ele disse, debochado. Houve um murmúrio de risadas abafadas ao redor. Alguns executivos se entreolharam, divertidos. Para eles, aquilo não passava de um acidente sem importância. Arthur estava do outro lado do salão quando viu a cena. Ele esperava que Clara recuasse, que balbuciasse um pedido de desculpas servil e se apressasse para limpar a bagunça, como qualquer outro funcionário na posição dela faria. Mas não foi isso que aconteceu. Ela não se moveu. Ela ficou ali, com a blusa encharcada, os olhos presos no homem que a humilhou, sem piscar. Seu rosto não mostrava raiva, nem vergonha, nem submissão. Apenas um silêncio gélido, um olhar direto que fez o investidor pigarrear e desviar os olhos por um momento. Sem dizer uma palavra, Clara largou a bandeja devagar sobre uma mesa e saiu da sala com a cabeça erguida. Arthur sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Não era raiva, era algo mais perigoso. Era admiração, era desejo. E isso o enfureceu. Por que aquilo o afetava? Por que aquela mulher, uma simples faxineira, o fazia sentir algo tão irracional? Sem pensar muito, ele a seguiu. Clara já havia chegado à copa dos funcionários quando ele entrou, fechando a porta atrás de si.
Ela havia tirado a blusa molhada e vestia uma camisa simples de algodão, provavelmente um uniforme reserva. Seu cabelo ainda estava úmido pelo vinho, e seu rosto tinha um brilho estranho sob a luz fria do ambiente. Ela percebeu sua presença, mas não demonstrou surpresa. Apenas o encarou, esperando. Arthur se aproximou, os olhos fixos nos dela. O que foi aquilo? Sua voz era baixa, mas carregada de algo que nem ele conseguia nomear. O senhor viu, respondeu Clara simplesmente. Você poderia ter feito algo. Poderia ter pedido desculpas e evitado aquela situação. Ela riu, um riso seco, incrédulo. Eu deveria pedir desculpas por quê? Por existir? Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você não se importa com o que pensam de você? Eu me importo comigo mesma. E com a minha dignidade. Isso basta. Ela o desafiava com aqueles olhos escuros e firmes. Não havia medo ali. Apenas a certeza de alguém que já havia passado por humilhações o suficiente para não abaixar a cabeça para mais uma. Ele sentiu o peito apertar. Você me intriga, Clara. Ela arqueou uma sobrancelha. Por quê? Porque eu não sou o tipo de mulher que aceita ser tratada como lixo? Porque você não age como as pessoas que conheço. Ela deu um passo à frente, tão perto que ele sentiu o perfume discreto que vinha dela. Algo simples, mas viciante. O senhor vive cercado por gente que se curva ao seu dinheiro. Eu não sou uma delas. A tensão entre os dois era quase sufocante. Arthur sentiu sua respiração ficar irregular. Ele poderia tê-la mandado embora naquele momento. Poderia tê-la rebaixado, ameaçado. Mas, em vez disso, a única coisa que conseguiu dizer foi: Eu quero entender você. Clara o olhou por um longo momento. Então sorriu de canto. O senhor quer entender? Sua voz era um sussurro afiado. Ou só quer me transformar em mais um de seus caprichos? Ela então passou por ele e saiu da sala, deixando para trás um Arthur Monteiro parado, confuso, e pela primeira vez em muito tempo, completamente sem controle da situação. A noite avançava sobre São Paulo, pintando a cidade com luzes frias e sombras inquietas. No alto da Monteiro Corp, Arthur revisava relatórios, mas sua mente não estava ali. Ele a via em cada canto do escritório. Sentia sua presença mesmo quando ela não estava por perto. O cheiro dela, a forma como desafiava tudo o que ele conhecia, os olhos escuros que pareciam ler seus pensamentos antes mesmo que ele os entendesse. Irritado consigo mesmo, fechou o laptop com força e passou as mãos pelos cabelos. Desde quando uma mulher mexia com ele assim? Desde quando um simples olhar conseguia desarmá-lo? Ele não era um homem que se distraía. Sempre teve controle absoluto sobre seus desejos, sobre suas emoções. Mas Clara era um caos perigoso. E então, naquela noite, ele a encontrou. Clara estava encolhida em um canto do corredor dos fundos, perto da sala de equipamentos da equipe de limpeza. O rosto enterrado entre os joelhos, os ombros tremendo de leve. Ela estava chorando. Arthur parou. Não era uma cena que combinava com ela. A Clara que ele conhecia era forte, desafiante, sempre com o queixo erguido. Vê-la assim, tão vulnerável, acendeu algo nele que ele não queria nomear. Ele se aproximou devagar. O que aconteceu? Ela levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, o rosto úmido. Por um segundo, pareceu surpresa ao vê-lo ali, mas logo limpou as lágrimas com o dorso da mão e tentou recompor a expressão. Nada, disse rouca. Clara... Ele abaixou o tom de voz, sentindo a resistência dela como um muro de concreto. Ela respirou fundo, hesitou, mas então soltou, quase num sussurro. Minha mãe foi internada. O peito dele apertou de um jeito estranho. É grave? Ela assentiu, evitando seu olhar. Precisa de uma cirurgia. Eu não tenho o dinheiro. Silêncio. Arthur não precisou pensar duas vezes. Eu pago. A cabeça dela se ergueu na hora. O quê? Eu posso pagar, repetiu, firme. Qualquer quantia. Você não precisa se preocupar. Os olhos dela piscaram, como se processassem as palavras. E então, num segundo,
O olhar se transformou. Raiva. Não, disse cortante. Ele franziu a testa. Clara, isso não é uma questão de orgulho. É a vida da sua mãe. Ela se levantou num pulo. Eu não quero sua caridade. Quero respeito. Ele sentiu um choque correr por seu corpo. Você acha que estou tentando comprar você? Acho que você não sabe como lidar com uma mulher que não precisa do seu dinheiro. O coração dele acelerou. Aquela resposta. Aquela força. Ela pegou o casaco e saiu sem olhar para trás, deixando-o ali, parado, pela segunda vez em sua vida, completamente sem reação. No dia seguinte, Arthur tomou uma decisão. Se Clara o via como um arrogante, como alguém que só sabia resolver problemas com dinheiro, ele iria provar o contrário. Por isso, quando entrou no refeitório da empresa e a viu servindo café para os outros funcionários, não hesitou. Jantar, hoje, comigo. Clara ergueu os olhos e riu. Você acha que pode mandar em tudo, não é? Eu não estou mandando, estou convidando. Ela cruzou os braços. Por quê? Porque eu quero entender você. Ela estreitou os olhos. E se eu disser não? Ele sorriu de canto. Então eu vou perguntar de novo amanhã. Ela suspirou, exasperada. Está bem. Mas só para deixar claro, isso não significa nada. Ele segurou o impulso de sorrir. Veremos. O restaurante era um dos mais sofisticados da cidade. Um lugar onde Clara nunca colocaria os pés por conta própria. Mas ela entrou de cabeça erguida, ignorando os olhares discretos dos garçons que notaram suas roupas simples, contrastando com os ternos e vestidos de grife ao redor. Ela se sentou e olhou diretamente para ele. Por que você me trouxe aqui? Porque eu quero conhecer você. Ele respondeu sincero. Você não precisa. Eu sou só uma faxineira. Ele apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se. Você realmente acredita nisso? Ela hesitou. O jantar foi uma guerra silenciosa. Ele provocava. Ela respondia à altura. Cada palavra dela fazia Arthur sentir algo novo, algo descontrolado. Ele não queria apenas ganhar essa batalha. Ele queria mais. Queria tocá-la. Queria arrancar cada máscara que ela usava para esconder sua vulnerabilidade. E quando o jantar terminou, quando a noite caía sobre a cidade e os dois saíam do restaurante, Clara olhou para ele de um jeito diferente. Ele percebeu, mas ela não disse nada. Apenas deu um meio sorriso e desapareceu na calçada, deixando-o ali, sentindo que a batalha estava longe de terminar. Naquela noite, a tempestade caiu com força sobre São Paulo. Os trovões rugiam, a água descia em cortinas pesadas. Arthur estava no estacionamento da empresa quando a viu. Clara, correndo, encolhida sob a chuva, tentando abrir a porta do ônibus que já partia. Mas o motorista não parou. Ela suspirou, frustrada, e se virou para ver que ele estava ali, observando-a. Por um momento, só o som da chuva preenchia o espaço entre eles. Então, Arthur deu um passo à frente. Eu te levo para casa. Ela hesitou, molhada, com os cabelos grudados no rosto. Eu posso pegar o próximo. Ele se aproximou mais. Está chovendo muito. Ela ficou em silêncio. E então, sem aviso, um trovão rasgou o céu, e num reflexo, Clara estremeceu. Foi o bastante. Antes que ela pudesse protestar, ele segurou seu rosto entre as mãos. Isso é loucura, ele murmurou, os olhos queimando nos dela. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Clara prendeu a respiração. E então ele a beijou. Foi intenso, quente, como se toda a tensão entre eles tivesse finalmente explodido. Mas de repente ela o empurrou. Os olhos dela estavam arregalados, mas não de surpresa, de raiva. Você só quer um capricho passageiro, ela sussurrou a voz trêmula. Mas eu sou uma mulher de verdade, não uma aventura. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu, desaparecendo na tempestade, deixando Arthur ali, sozinho, sentindo pela primeira vez na vida que não tinha controle sobre absolutamente nada. A tempestade daquela noite passou, mas o fogo dentro de Arthur Monteiro não se apagou. Ele nunca foi um homem de se deixar consumir por emoções. Mas desde que Clara entrou em sua vida como um furacão,
Nada parecia mais sob seu controle. Ele tentou seguir sua rotina como sempre. Reuniões com investidores, fusões milionárias, negociações com acionistas. Mas, por trás das planilhas e relatórios, sua mente estava sempre em outro lugar. Em outra pessoa. Clara. Ela recusou seu beijo, recusou sua ajuda, recusou até mesmo a ideia de que ele pudesse ter algo para oferecer além de dinheiro e poder. Mas ele não conseguia esquecê-la. Pior ainda, ele começou a ver o mundo dela. Antes, Clara era apenas uma peça invisível dentro da empresa. Agora, ele enxergava as injustiças que ela enfrentava. Como os funcionários administrativos falavam com os faxineiros sem sequer olhar em seus rostos. Como Clara era sempre a última a sair, a primeira a chegar, sempre dobrando turnos, sempre carregando mais peso do que deveria. E então, o incidente aconteceu. Um dos gerentes do setor financeiro alegou que encontrou um erro nos relatórios de gastos da empresa. Um problema na limpeza do prédio, disseram. Uma falha, um motivo para cortar custos. E Clara foi apontada como a culpada. Era mentira. Ela não havia feito nada de errado, mas era a mais fácil de dispensar. No fim do expediente, a supervisora da limpeza chamou Clara ao escritório de RH. Lamentamos, mas precisamos encerrar seu contrato, disse a mulher de forma mecânica, como se estivesse pedindo um café e não arruinando o sustento de alguém. Isso não faz sentido, Clara argumentou. Eu fiz meu trabalho como sempre. Ordens superiores, não há nada que possamos fazer. E então, antes que a caneta pudesse tocar o papel da rescisão, a porta se abriu. Arthur Monteiro estava ali. O silêncio foi absoluto. Os olhos dele queimavam de fúria contida. Clara não vai a lugar nenhum, ele disse a voz baixa, mas carregada de autoridade. A supervisora gaguejou. Senhor Monteiro, a decisão veio da diretoria. Eu sou a diretoria. Clara olhava para ele, incrédula. Isso é um erro. E eu não tolero erros dentro da minha empresa. E então, sem dizer mais nada, ele pegou os documentos da mesa, os rasgou em pedaços e os jogou na lixeira. Quando ele saiu, Clara foi atrás dele. Por que você fez isso? Ele parou no meio do corredor, olhou para ela e disse: Porque eu me importo. E pela primeira vez, Clara não soube o que responder. Mas então, o destino decidiu que não seria tão fácil assim. Naquela mesma noite, Clara recebeu uma ligação do hospital. Sua mãe havia piorado. A cirurgia que antes parecia opcional, agora era uma questão de vida ou morte. Ela correu para o hospital, os olhos marejados de desespero. O médico foi direto. Sem a cirurgia, não sabemos se ela aguenta muito mais tempo. Era um valor que Clara jamais conseguiria pagar. E então, como se o universo estivesse brincando com seu destino, seu telefone tocou. Arthur. Ela fechou os olhos, respirou fundo e atendeu. Você pode me encontrar? Foi tudo o que ele disse. Minutos depois, estavam frente a frente. Eu sei que sua mãe está no hospital, ele disse sem rodeios. Eu posso pagar a cirurgia. Clara sentiu o peito apertar. Qual é o preço? Ele se inclinou para frente, os olhos cravados nos dela. Nenhum. Eu só quero ajudar. Ela riu sem humor. Você não entende. Eu não posso aceitar isso. Por quê? Ela respirou fundo. Porque eu sei o que isso significa. Você quer entrar na minha vida. Você quer me mudar. E eu não posso deixar isso acontecer. O olhar dele ficou sombrio. Então me diga o que eu preciso fazer. Ela fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, sua decisão já estava tomada. Se eu aceitar sua ajuda, nunca mais podemos nos ver. A respiração dele ficou pesada. Clara, essa é minha única condição. Silêncio. Longo. Doloroso. E então ele assentiu. Está bem. No dia seguinte, a cirurgia foi paga. No dia seguinte, Clara desapareceu. Mas o caos ainda não havia terminado. O escândalo começou com rumores. O CEO da Monteiro Corp, envolvido com uma faxineira? Os acionistas começaram a perguntar. Os investidores queriam respostas. Você está se colocando em risco, Arthur,
disse um dos diretores durante uma reunião tensa. Seu nome está associado a essa mulher. Outro acrescentou com desprezo na voz. Isso não pode continuar, alguém decretou. E então veio o ultimato. Ou ele se afastava de Clara, ou ele começaria a perder tudo. Mas o que ninguém sabia era que Clara já tinha tomado essa decisão por ele. Ela estava longe, e Arthur Monteiro estava sozinho. Pela primeira vez na vida, sem saber como consertar o que havia perdido. Arthur Monteiro não era mais o mesmo. Desde o dia em que Clara desapareceu, tudo dentro dele desmoronou. O homem calculista, racional, que nunca deixava nada escapar do seu controle, agora se encontrava à deriva. Ele tentava trabalhar. Sentava-se à mesa de reuniões, olhava os contratos, os números, os gráficos, mas nada fazia sentido. O lucro recorde da empresa? Irrelevante. A nova parceria milionária? Insignificante. Seu império estava intacto, mas dentro dele, tudo estava em ruínas. Ele começou a perder o sono. Passava as noites acordado, revirando-se na cama, lembrando-se do olhar dela ao dizer que nunca mais poderiam se ver. Ele odiava a decisão dela, odiava ter aceitado aquilo, odiava mais ainda a forma como, pela primeira vez na vida, não sabia o que fazer para ter o que queria. Clara era a única coisa que importava agora, e ele ia encontrá-la. Deixou a empresa nas mãos do conselho e saiu em busca dela. Ele tinha dinheiro, contatos, influência, mas Clara parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Ele procurou em hospitais, em bairros humildes, perguntou discretamente a outros funcionários da empresa. Nada. O tempo passou. O desespero crescia. Até que, uma noite, ele recebeu uma informação inesperada. Um dos seguranças que trabalhavam para a empresa mencionou, casualmente, que havia visto uma moça parecida com Clara, trabalhando em uma lanchonete simples na estrada que levava ao interior do estado. O coração de Arthur bateu mais rápido do que deveria. Na manhã seguinte, ele estava no carro, dirigindo para lá. A lanchonete era pequena, modesta, um daqueles lugares que ninguém notaria na beira da estrada. Mas assim que ele entrou, soube que estava no lugar certo. Ela estava lá. Atrás do balcão, os cabelos presos de qualquer jeito, vestindo um uniforme simples e limpando uma mesa com um pano gasto. O mundo inteiro pareceu parar. Ela não o viu de imediato, mas quando ergueu os olhos e o encontrou ali, parado, os dedos dela congelaram no ar. Por um momento, ninguém se moveu. Então, Arthur deu um passo à frente e se ajoelhou diante dela. A lanchonete inteira ficou em silêncio. Os clientes e funcionários olharam, chocados. O homem mais poderoso da cidade, o CEO milionário, ajoelhado diante de uma faxineira. Eu te amo. A voz dele estava rouca, cheia de algo que nunca havia sentido antes. Eu não sou nada sem você. Os olhos de Clara se arregalaram, e por um instante ele viu o conflito dentro dela. Arthur, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito desde o início? Ele segurou suas mãos frias entre as dele. Eu fui um idiota. Você tentou me manter longe porque achava que o nosso mundo era impossível. Mas eu não me importo. Eu só quero você. Ela tentou puxar as mãos, mas ele segurou firme. Eu desisti de tudo para te encontrar. O choque atravessou seu rosto. O quê? Eu saí da empresa. Não me importo com acionistas, negócios ou reputação. Nada daquilo tem valor sem você. As lágrimas que Clara segurava há tanto tempo começaram a brilhar em seus olhos. Você não pode ter desistido de tudo por mim. Ele se levantou, aproximando-se mais. Eu faria isso 1000 vezes, ela tentou resistir. Tentou dizer a si mesma que aquilo era um erro, que o amor deles nunca daria certo. Mas quando ele a puxou para perto, quando seus lábios se tocaram, toda a lógica desmoronou. O beijo foi urgente, intenso, cheio de tudo que ficou contido por tanto tempo. Quando se separaram, Arthur segurou seu rosto entre as mãos, os olhos queimando nos dela. Eu não quero um conto de fadas, Clara. Quero um amor real. Ela sorriu, finalmente cedendo. Então vamos construir um juntos. O futuro deles começou ali, no meio daquela lanchonete, diante de clientes boquiabertos
e funcionários atônitos. E, alguns meses depois, a promessa se tornou realidade. Clara usou o dinheiro que economizou e o investimento de Arthur para abrir seu próprio negócio, uma rede de cafeterias que empregava mulheres em situações vulneráveis. Arthur, por sua vez, abandonou o império corporativo e criou um projeto social para trabalhadores como Clara, garantindo salários justos e condições dignas. Eles desafiaram todas as probabilidades e venceram, juntos.